Pronto, pessoal, voltamos aqui mais uma vez, né, para a nossa segunda parte do Código de Ética de Enfermagem. Mas antes de falar do Código de Ética, eu achei esse vídeo muito interessante sobre a ética e a moral no cotidiano, e eu queria mostrar esse resumo para vocês em vídeo. A ética está mais ligada à teoria. Ela se relaciona com os valores e nos ajuda a refletir sobre o bem e o mal. A moral está mais ligada à prática das pessoas e é fundamentada nos princípios éticos. A moral está relacionada às ações consideradas certas ou erradas, justas ou injustas, honestas ou desonestas. Podemos afirmar, portanto, que a moral é a prática de uma ética. Para que a ética seja colocada em prática e as ações sejam corretas, é necessário que, antes de fazer algo, haja um momento de reflexão por parte da pessoa. A reflexão antes de ação é essencial para a qualidade da ação que será realizada. Muitas vezes fazemos algo que queremos, mas que não podemos e nem devemos. Outras vezes fazemos algo que queremos e podemos, mas que não devemos. Ainda podemos fazer algo que não queremos e não devemos, e assim por diante. Por isso, é necessário pensar antes de agir. É importante dizer que todas as nossas ações devem obedecer ao princípio ético universal, ao amor, à vida e ao respeito às pessoas. A ética e a moral servem para manter a paz e o equilíbrio na sociedade, para manter as boas relações entre as pessoas. Você aprendeu que os bons valores, são necessários para que a pessoa tenha uma boa conduta, ou seja, haja com bons modos. Pense no bem dos outros, queira ajudar pessoas que precisam, que seja justa e busque sempre a verdade. Uma pessoa ética é aquela que se esforça para agir de modo mais correto possível, respeitando sempre a seguinte ordem: fazer aquilo que deseja quando permitido e se for necessário. Portanto, os valores de uma pessoa contribuem para que ela seja ética. E ser ético nada mais é do que ser justo e bom. Nada mais é do que escolher sempre agir bem e nunca fazer o mal. Concluindo, podemos entender, portanto, que ética é saber o que fará bem ou mal a todas as pessoas em geral. Uma das maneiras das pessoas exporem suas diversas maneiras de pensar é pelas redes sociais. Porém, algumas pessoas utilizam este privilégio para expor pensamentos antiéticos, chegando ao ponto de fazer comentários desnecessários. A maioria das vezes, as pessoas acham mais fácil julgar as outras do que buscar compreendê-las, pois elas preferem ser os portadores da razão ao invés de ouvir outras opiniões. Os valores relacionados à ética e à moral são os valores estéticos, que são os julgamentos dados pela aparência, e os valores de qualidade, que são os julgamentos dados após o conhecimento sobre o assunto. Pronto, minha gente, deu uma noçãozinha melhor para vocês aí na prática, né, do que seria essa ética no cotidiano, né? E vamos para o novo Código de Enfermagem, novo Código de Ética de Enfermagem aqui no Brasil, que é a resolução número 564 de 2017, atualíssimo, né? Ele é constituído, né, de princípios fundamentais, né, que são eles. Nós vamos ver os nossos direitos enquanto profissional de enfermagem, os nossos deveres, o que é proibido, e se é proibido, você vai receber as infrações e as penalidades, e como é que é a aplicação dessas penalidades. Portanto, o Código de Ética constituído
especificamente desses pontos aqui: direitos, deveres, proibições, infrações e penalidade e aplicação das penalidades. Tá certo? Vamos começarmos pelos direitos. O que são direitos, né, do profissional de enfermagem, né, de todos nós, né? Capítulo 1, das relações com a pessoa, com a família e com a coletividade. A nossa relação enquanto profissional com a pessoa, paciente, a sua família e a comunidade. O que é que diz o artigo 1? Exercer a enfermagem com liberdade, segurança e técnica, científica e ambiental. De forma que tem autonomia, a ser tratado, né, sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e direitos humanos. Tá certo, minha gente? Portanto, a nossa enfermagem, ela tem que ser, ela pode ser exercida com liberdade, né? Com liberdade, com segurança, técnica, científica, respeitando o ambiente, ter autonomia e não ter discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios legais, éticos e direitos humanos. Portanto, é isso que eu queria dizer a vocês, né? Que a enfermagem nos dá esse direito de exercer a enfermagem com liberdade, com segurança técnica, né? Segurança técnica, baseado na parte científica, na parte concreta, né? Nós não podemos exercer nossa profissão sem ter a segurança técnica, sem ter a parte científica. Precisamos de autonomia enquanto profissionais, não sejamos profissionais robotizados, comandados por um controle remoto que poderia ser os patrões, mas sim nós temos que ter autonomia. Claro que temos que cumprirmos com as normas e regras estabelecidas por cada instituição, mas devemos ter autonomia sim para colocar em prática o nosso trabalho. E livre de qualquer discriminação, qualquer natureza que seja implementada. No artigo 2 diz: exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos profissionais de enfermagem. Portanto, para nós exercermos nosso direito enquanto profissionais da enfermagem, né, nós precisamos de pôr em prática nossas ações sem danos, sem riscos e sem danos, né? O ambiente seguro, em local de trabalho seja seguro, sem risco para a gente, que tenha, por exemplo, os EPIs. Vocês sabem o que são EPIs, minha gente? Equipamentos de proteção individual. Quais são eles, professor Micael, os equipamentos? Para proteger nossos cabelos, que são fontes, né, de contaminação, de fluidos aerosóis que ficam dentro do ambiente hospitalar, que pode se alojar no nosso couro cabeludo, no nosso cabelo, nós usamos a touca, né, de proteção descartável. A gente usa o óculos para não respingar quando for fazer procedimentos que tenham o risco de ter exposição a secreções e que eles possam entrar no nosso globo ocular e causar infecção. A máscara, né, cirúrgica, ou a N95, que são bastante resistentes a qualquer micro-organismo. O nosso jaleco, né, luvas nas mãos, sapato fechado, né, que não corre risco de cair algo em cima e você se perfurar. Enfim, são esses os principais, né? Pode estar no Covid agora, está usando um protetor facial, que é aquele capacete que coloca na frente, transparente, né? Esses são os EPIs. Esses EPIs nos livram de termos riscos de infecção, tanto infecção oriunda
do nosso contato com os pacientes, também dos procedimentos que nós iremos fazer, como, por exemplo, aplicar uma injeção, colocar um soro, enfim. Portanto, precisamos de um ambiente hospitalar limpo, que tenha segurança, que tenha higienização, né? Precisamos de tudo isso. E também nós estamos isentos de receber violências físicas ou psicológicas na nossa saúde. Né? Não podemos exercer a profissão com risco de segurança que possa acontecer violência contra a nós, profissionais da enfermagem. E que a nossa profissão seja respeitada, tendo em vista a nossa dignidade humana, que é uma característica própria de todos os seres humanos. Né? E que nossos direitos estejam protegidos mediante nossos órgãos que nos regulamentam, que é o COFEM e o COREM. Tá certo? No artigo 8º, ainda falando sobre o cliente, a família e a coletividade, ele diz requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Que é isso, Micael? Durante o nosso exercício da profissão, vocês como técnicos de enfermagem futuros, que estiverem trabalhando no ambiente público e que qualquer cidadão ou outros funcionários do hospital, ou do posto de saúde, de onde for, ele venha lhe desagravar publicamente com ofensas a você, sem respeito nenhum, descer a madeira, como diz a história, esculambar, com palavras de baixo calão, entrando na sua vida pessoal, né, lhe dando adjetivos negativos durante aquele exercício, se você sofreu qualquer tipo de ofensa, você vai escrever ela fundamentada, de forma fundamentada, você vai escrever dizendo o que de fato aconteceu, né, escrever, mandar um ofício para o COREM. Se tiver testemunhas, melhor ainda, manda para lá, para o conselho vir para aquele local, apurar os fatos, né, e tomar as medidas cabíveis em relação a esse desagravo público que você recebeu. Nós não podemos receber ofensas, por mais que você esteja errado, mas cabe-se o respeito, cabe-se o diálogo, cabe-se a boa vontade de ambas as partes. Se você infringiu, você como profissional infringiu, negligenciou, que eu vou já falar para vocês o que aconteceu de fato, há um processo administrativo que o hospital pode acarretar em você. O hospital manda também um ofício para o COREM para vir fiscalizar o que foi que aconteceu. E você pode ser penalizado com as advertências que o COREM pode instituir para você enquanto profissional. Mas nada de humilhar, de querer bater, vir com violência, vir com desagravo, com ofensas sobre a sua pessoa. Tá certo? Se isso acontecer, você tem o direito de comunicar ao COREM para que ele possa vir tomar as medidas cabíveis, seja para quem for. No artigo 9 diz, recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEM-COREM. Se enquanto vocês profissionais, eu aqui já sou enfermeiro, foi impedido no hospital de cumprir com o código de ética, com as leis do exercício profissional da enfermagem, com resoluções que regulamentam a nossa profissão, que é um direito nosso. Por exemplo, eu não tenho, enquanto enfermeiro, nem vocês enquanto técnico, vocês têm autorização do Conselho Federal de Enfermagem para fazer sutura. O que é sutura, Micael? Aqueles pontos que são dados cirurgicamente para fechar uma lesão. Está aberta a lesão, né, às vezes muito profunda, você tem que fazer uma sutura para igualar novamente esses tecidos para que haja uma cicatrização com mais segurança. E nos hospitais aí, muitos
manda os técnicos ou enfermeiros fazerem. Mas não é função nossa, é função do médico. E se lá o diretor do hospital mandar dizer assim, ó, Micael, você tem que fazer a sutura, senão você vai ser demitido. Você vai também fazer uma carta, escrever o que aconteceu, qual foi o motivo pelo qual você foi impedido de cumprir o código de ética, né? Que eles estão, qual é o problema? Você vai descrever isso que eu falei. Como eu falo, se tiver prova, melhor ainda. Manda para o Corém, bate lá no hospital, bate no posto de saúde e olha, meu amigo, vamos saber o que foi que aconteceu. Vai apurar os fatos e infringir as punições à instituição. E você não pode fazer nunca o que for proibido no seu exercício profissional. Se isso acontecer, você foi impedido de cumprir o presente código, você tem que comunicar ao Corém. Artigo 12º. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional. Portanto, você tem o direito de se abster, de ficar calado, né? Em relação a algumas informações confidenciais que você tem conhecimento durante o exercício da sua profissão. Aconteceu alguma coisa durante sua assistência em relação a outro colega profissional ou ao paciente, você tem o direito de ficar calado, exceto em outras situações que eu vou mostrar para vocês aqui. Certo? Dos nossos direitos ainda, no artigo 21 diz, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Aqui está bem claro, né, minha gente? Não precisa nem explicar. Você está vendo o procedimento lá, quando um cidadão tira sua foto, você diz, ó, pode apagar a foto. Eu não quero esse meu procedimento em redes sociais, não. É tanto que para você colocar uma foto, por exemplo, eu como coordenador do curso de enfermagem, os meninos estão estagiando lá com os orientadores no hospital. Para que aquela foto seja divulgada, você tem que pedir permissão ao profissional e ao paciente. Se eles concordarem, você pode colocar na rede social. Se não, você vai ser punido. Tá certo? Artigo 22. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, tem duas informações aqui. A primeira, que eu acabei de falar, você pode se recusar a executar atividades que não é de sua competência. Como eu falei, da sutura, né? E também, se você vai fazer um procedimento que aquele ambiente não está lhe dando segurança para você fazer, por exemplo, não tem luvas para me fazer uma punção venosa, para me colocar um soro na veia de um paciente. Não tem segurança, não tem EPI, eu posso negar não fazer, porque está indo contra a minha segurança sanitária profissional. Tá certo, minha gente? E isso pode acontecer o quê? Pode causar, né, situações desagradáveis para você, tanto para o paciente como a família e a coletividade. Né? Olha aqui um exemplo do artigo 22, né, minha gente? O artigo 22, ele mostrou aqui, deixa eu apagar essas setazinhas. Pronto. Aqui, ó, a sutura é isso aqui, esses pontos, né, que são dados na pele, onde há lesão. Se você não é obrigado a suturar, porque esse é um procedimento médico. Agora, para retirar o ponto, você pode retirar. O profissional de enfermagem pode fazer, ou enfermeiro ou técnico, tá certo? Dos direitos ainda, aprimorar o seu conhecimento técnico-científico, ético, político, socioeducativo, histórico-culturais. Só um minutinho aqui, minha gente. Só um minutinho para mim ver o que foi que houve aqui. Caiu um. Voltando para cá, minha gente. Esse artigo aqui ele diz que nós temos o direito, né? Se estamos trabalhando no hospital, no posto de saúde, a Secretaria de Saúde
ou o hospital ele tem o direito de aprimorar nossos conhecimentos técnicos, né? Através de palestras, de cursos, de especializações, tanto a instituição como você mesmo, né? Pode ir atrás de aperfeiçoar cada vez mais seu currículo, né? Seus conhecimentos, através de cursos, especializações, né? Enfim, tudo que venha a dar mais sustentação à sua prática profissional é muito benéfico. Conhecer, cumprir... Sim, estamos falando dos deveres agora, certo, minha gente? Estou aqui, ó. Nós estamos falando dos deveres, que é o capítulo 2, né? O que é de sua obrigação. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do sistema COREN e COFEN. Ou seja, é nossa obrigação conhecer, cumprir o que está escrito no Código de Ética de Enfermagem. Assim também como todas as resoluções e normas que são estabelecidas por ele. Tá certo? Artigo 28 dos deveres. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes de fato que infringem o dispositivo ético-legais que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, da família e da coletividade. Portanto, você também pode, é um dever seu, uma obrigação sua, comunicar ao COREN qualquer ato que venha infringir o Código de Ética de Enfermagem, prejudicando a sua atuação profissional e também, né, ou a segurança da pessoa, da família, da coletividade. Portanto, procedimentos que não são de responsabilidade de determinado profissional no hospital, colegas seus que façam trabalhos, ações, procedimentos que não sejam orientados pelo Código de Ética de Enfermagem, você tem a obrigação de comunicar ao COREN qualquer ato que infrinja o Código de Ética. Tá certo? Artigo 29. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem faça que envolva recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código de Ética e legislação do exercício profissional. Ou seja, se você, por exemplo, foi me dado a função de fazer a sutura naquele paciente, de colocar os pontos, enquanto enfermeiro. Aí eu recusei de fazer aquele procedimento. Certo? Recusei de fazer. E por isso eu fui demitido do meu emprego. Porque eu queria cumprir o Código de Enfermagem, mas eu fui impedido. E com isso o meu castigo foi perder o meu emprego. Ou tu faz aquilo dali, ou então eu boto tu para fora. Aí você pode comunicar, se é obrigação sua, comunicar ao COREN o fato que aconteceu, que eles colocaram você para fora, devido a essa questão de você não cumprir o código, foi impedido de cumprir o Código de Ética de Enfermagem. Certo? Isso acontece muito, minha gente. O artigo 30º. Cumprir no prazo estabelecido as determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COREN e COFEN. Obrigação sua, no dia que você for, você tem que ter em mente que tudo que o COREN e o COFEN lhe solicitar, você tem que fazer no prazo estabelecido, você tem que cumprir, certo? Tudo que tem que ser feito. Por exemplo, tem a votação do COREN, para escolher os membros do COREN, você tem que cumprir aquele prazo, período de votar, pagar as anuidades, né? Se você foi convocado pelo COREN sobre alguma infração, se cometeu alguma coisa, você tem que cumprir, dentro do prazo. Artigo 32. Mantém inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício profissional. Ou seja, você tem que tirar a carteirinha do COREN, se inscrever para poder exercer a profissão de enfermagem. E outra, tem que tirar onde você trabalha. Se você trabalha em Aurora e em Cajazeiras, você tem que tirar o COREN no COREN do Ceará e no COREN da Paraíba. Tem que ter as duas carteirinhas e pagar 2 vezes a anuidade, porque você está em 2 campos distintos, 2 estados distintos, onde a jurisdição, que eles chamam, a atuação do Conselho Regional de Enfermagem, se acontecer alguma coisa durante o seu trabalho no Hospital de Carrazeira, o COREN de lá é quem vai tomar as decisões
em relação a você. Se for no Ceará, tem que ser o Corém do Ceará. O Conselho de Enfermagem do Ceará não vai até o da Paraíba, não, porque cada um tem o seu Corém em cada estado. Tá certo? Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Portanto, manter a obrigação financeira é pagar a anuidade. Todo ano, os profissionais de enfermagem pagam uma anuidade. Um boleto que vem para sua casa, que você paga, se eu não me engano, técnico de enfermagem é R$270 por ano. É um que você vai pagar por ano. O ano inteiro você paga de 270. Esse dinheiro vai servir para colocar os Coréns e os COFEM para funcionar, para dar suporte a eles, né, e garantir a atuação deles. Ainda sobre os deveres, né, apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica dos documentos, quando no exercício profissional. Ou seja, você tem que colocar seu nome completo e o número do seu Corém. Em todos os documentos, né, que durante o seu exercício de trabalho no hospital, no posto de saúde, fez qualquer procedimento, você tem que colocar lá o seu nome e o número do Corém embaixo. Se não, faz um carimbo. O seu nome, coloca o nome do seu Corém embaixo, coloca lá no prontuário e faz a sua rúbrica ou sua assinatura em cima. Tá certo? É obrigado. 36. Registrar no prontuário e outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidado de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Portanto, durante o prontuário do paciente, vocês estão no primeiro ano ainda não sabem, mas quando o paciente vai para o posto de saúde, para um hospital, para uma clínica, lá ele tem um prontuário. O prontuário é um documento que você registra todas os procedimentos que foram feitos relativos ao tratamento daquele paciente. Tanto do profissional médico, do enfermeiro, do técnico, do nutricionista. Todo mundo registra no prontuário o que foi feito. Tá certo? Portanto, o registro no prontuário, com as informações inerentes e indispensáveis durante o processo de cuidar, ou seja, durante a sua assistência de enfermagem, tem que ser escrito, registrado de forma clara, não pode ser com letras ilegíveis, né? Tem que ser legível, tem que ser clara, você tem que saber escrever o que é que realmente está acontecendo, objetivo, sem muitos arrudeios e de forma cronológica, de acordo com o tempo crescente. 7 horas, fez isso, aí vai lá, anota e registra. 7 horas e 10 minutos, fez isso, vai lá e registra. Portanto, em ordem cronológica crescente, né? Completa e não pode rasurar. Você não pode riscar e passar um traço em cima, você não pode riscar e passar uma borracha. Primeiro tem que ser de caneta, né? Mas você rolar, tentou apagar de caneta, rasurou, rasgou, já perde a legitimidade daquele dali. Mas existem regras para esse prontuário. E vocês vão aprender. Deus quiser, no próximo ano, nós temos aula de cuidados clínicos, vocês vão aprender a fazer os registros de enfermagem, tá certo? Mas é um dever nosso. O artigo 39. Esclarecer a pessoa, a família e a coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrência acerca da assistência de enfermagem. Ou seja, é um direito do paciente, da família dele, você esclarecer o direito do paciente naquela instituição que você está trabalhando, os riscos que podem acontecer dentro daquele ambiente, né? Quais são os benefícios, os tratamentos, as intercorrências que acontecer acerca da assistência de enfermagem, você deve informar ao paciente, né? A família dele, através do seu responsável. Tá certo? O artigo 42º. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa e de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, a segurança, o tratamento, o conforto, o bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Portanto, você tem que respeitar o direito da autonomia da pessoa ou do seu representante legal. Nas tomadas de decisões, olha, o paciente precisa ser entubado, precisa do consentimento do paciente ou do seu familiar, se caso ele estiver inconsciente,
certo? Você tem que esclarecer através de um termo bem claro qual é o real estado de saúde do paciente, qual segurança tem naquele procedimento que ele vai fazer, qual o melhor tratamento que vai oferecer para ele, as medidas de conforto e bem-estar, tudo que for necessário e que esteja dentro do princípio ético e legal, você deve informar, né, e dar essa autonomia à pessoa ou seu representante legal. Tá certo, minha gente? A ele ou o representante legal apenas. Tá certo? Artigo 43º. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. Ou seja, minha gente, tanto a pessoa, a fase que ela for, de criança, adulta, né, o idoso, ou na morte, ou no pós-morte, nós temos que respeitar a privacidade do paciente. Minha gente, é correto você estar lá numa enfermaria. Aí tem 4 homens, né, numa enfermaria masculina. Aí você vai colocar uma sonda vesical. Uma sonda vesical é aquela sonda que você coloca no canal da uretra do pênis do homem. Você coloca lá para chegar dentro da bexiga, porque ele tem algum problema que está impedindo ele urinar. Você coloca a sonda para ele urinar por essa sonda. Você vai despir o paciente. Você vai expor o órgão genital. É correto fazer isso na frente dos outros pacientes, minha gente? Não. Tem que colocar um biombo, que é aquelas... não sei se vocês conhecem, né? Aquele suporte de ferro que tem uma cortina, né? Que envolva, que separe o profissional, o paciente, dos outros pacientes que estão ali naquele local. Tá entendendo? Do mesmo jeito é a morte. O paciente está morto, está lá na sala do necrotério, onde ficam os mortos, que aqui conhece como uma pedra, né? O paciente está lá. Aí ele faleceu, você deixar ele lá nu, sem nenhuma roupa, expondo a privacidade, que é o que a gente tem mais de vergonha na nossa vida, é expor, né, o que a gente tem do nosso pudor, da nossa privacidade, que é a nossa intimidade. Né? Isso aí tem que ser, sempre tem que ser respeitado. Tá certo, minha gente? Seja qual ciclo de vital que aquela pessoa esteja, inclusive até a morte. Artigo 46. Recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica na qual não conste a assinatura e o número de registro profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. Portanto, minha gente, como aqui diz o artigo 46, exceto em situação de urgência e emergência, se o médico passou uma receita, uma prescrição médica, e lá não está o nome dele, legível, e o número de registro do CRM dele, que é o Conselho Regional de Medicina, ou então o enfermeiro prescrever um cuidado de enfermagem para vocês técnicos realizarem, e lá não está o nome dele, claro, na assinatura, e o registro profissional dele, você pode recusar de executar. Você vai lá nele, doutor, tá? Aqui não tem seu CRM e não tem seu nome. Eu não vou fazer um procedimento para depois ficar na minha responsabilidade, não. Porque se depois o senhor disser que não foi o senhor que escreveu isso aqui, a responsabilidade vai cair sobre mim, quando for para a justiça. Portanto, tem que ter o seu nome e o seu número do seu conselho de classe. Tá certo, minha gente? Se não tiver, recuse fazer o procedimento, seja ele qual for. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência, conforme a resolução vigente. Portanto, o que é mandar fazer um procedimento de enfermagem à distância? É como se o enfermeiro dissesse: ei, técnico de enfermagem Erandi, técnico de enfermagem Andrei, Jeana, faça uma soroterapia, faça uma punção venosa aí para colocar um soro no paciente tal, no leito tal. Proibido. Exceto a pessoa esteja lá na sala de urgência e emergência e o profissional não esteja lá presente, o paciente está sob risco iminente de vida, abre essa exceção. Entendido?
Mas não pode fazer, vedado você fazer qualquer procedimento de enfermagem à distância, sendo a prescrição à distância. Tem que ser lá escrito o procedimento ou medicamento pelo médico ou qualquer outro profissional. E o número do seu conselho. Artigo 43 diz, respeitar o pudor. Aqui eu já falei, né? Já falei sobre isso aqui há pouco. Acabou que repetindo. Disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em caso de emergência, epidemia, catástrofe, desastre, sem pleitear vantagens pessoais quando convocado. Olha que interessante, né, minha gente? Se o município de Aurora, o estado do Ceará, o governo federal, solicitar a ajuda de vocês, nossa, da enfermagem, em caso de uma emergência muito grande, de uma epidemia como nós estamos tendo agora do coronavírus, uma catástrofe, um desastre ambiental como aquele caso que aconteceu lá em Brumadinho, que morreu mais de 300 pessoas pelo destroço do rompimento da barragem. Como a boate, não sei o nome agora, Quises, lá no Rio Grande do Sul, que matou mais de 300 pessoas devido ao incêndio lá numa esponja tóxica. Se você foi convocado para atuar lá voluntariamente, ou seja, sem pleitear vantagens, você tem obrigação de fazer, de ir. Tá certo? De ir. Não pode recusar, não. Claro, também está no nosso Conselho de Ética de Enfermagem que para fazer isso, você precisa de segurança daquele local, você ter segurança para você, primeiramente profissional, ter os EPIs todos, ter assistência alimentar segura, alojamento seguro. Não é você sair no meio do tempo e de cara também não. Tá certo? O Código de Enfermagem também diz quais são os nossos direitos. Tá certo? Artigo 52. Manter sigilo sobre o fato de quem tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida e de seu representante ou responsável legal. Portanto, minha gente, qualquer procedimento que você fizer, qualquer assistência que você desempenhou, que você tem conhecimento sobre a sua atividade profissional, você tem que manter o sigilo profissional. Uma mulher fez uma prevenção comigo, que coletou exame citológico, onde ela tem que ficar despida, tem que colocar o especo no seu canal vaginal, e eu saio falando sobre características que aquela mulher tem em relação ao procedimento. Aí eu saio dizendo, um e outro chega no ouvido dela. É crime. Quebra de sigilo profissional. Ou qualquer procedimento que você fez com o paciente. Liga uma pessoa, não, você vê um procedimento com o paciente. Uma pessoa liga, eu quero informação que foi feito com fulano e tal. Sim, o que é que você é dela? Primeiro que não pode passar informações clínicas por telefone, né? Sempre tem um horário de visitas, onde a equipe médica e de enfermagem passa as orientações aos familiares de forma presencial, né? E aí só pode ser quebrado esse sigilo quando se tem determinação judicial. A justiça determina você falar. Ou com consentimento por escrito da pessoa envolvida, do paciente. Se o paciente estiver inconsciente, vai para o seu representante, legal. Aí você pode falar. Se não, boca fechada, não quero saber o que aconteceu, certo? O que foi feito porque tinha que ser feito. Aí o inciso 1 desse artigo diz assim, ó, permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento de pessoa envolvida. Se, por exemplo, aconteceu vamos supor, um exemplo, né? O hospital aqui de Aurora teve uma punção de uma técnica de enfermagem que estourou a veia do paciente e o menino está com o braço necrosado, ou seja, o tecido morto, presta a perder o braço. E a imprensa aqui de Aurora já botou na rede social aquele negócio todo. Você não pode ir para a rádio, você não pode dar entrevista à televisão.
você não pode falar nada sobre aquele fato. Ou se caso a pessoa venha a falecer. Você só vai se expor por ordem judicial. Ou se o paciente ou o responsável legal lhe der permissão por escrito. Tá certo? Artigo 2. Aliás, inciso 2 do artigo 52. O fato sigiloso deverá ser revelado em situação de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessária a prestação de assistência. Aqui está dizendo quando é que pode ser revelado por você. Quando você é uma ameaça à sua vida e à sua dignidade, você, por exemplo, um extremo, né? De um familiar do paciente que aconteceu, que você fez alguma coisa, digamos, errada lá com o paciente, ou então se ele está achando que você fez errado, ele chegar ameaçando sua vida, né, a sua honra, a sua dignidade, você vai falar. Né? A sua defesa própria, mediante a justiça, abrir um processo e você vai se defender daquele procedimento que aconteceu, você pode revelar também, fazer a quebra do sigilo. Ou em atividade multiprofissional, quando necessário, a prestação da assistência. Ou seja, o que é multiprofissional? É uma assistência feita por outros profissionais e que você viu aquela assistência. Né? Você pode quebrar aquele sigilo feito por outro profissional se haver a necessidade. Tá certo? Esse é o que diz o artigo 52. O inciso 3º ainda do artigo 52. O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para a manutenção do seu sigilo profissional. Tá vendo? Mesmo você sendo testemunho de um fato que aconteceu, você não esteja ligado naquele procedimento, mas você é testemunho, você pode falar para o profissional da justiça os motivos pelos quais você não pode falar. Você vai se manter com sigilo profissional. Certo? O artigo 53. Resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo e em mais vinculados aos diferentes meios de comunicação e publicidade. Portanto, sempre resguardar os princípios éticos e legais, minha gente, em relação à sua profissão, em relação a conteúdos e imagens vinculados na imprensa. Tá certo? Você tem o direito de ficar resguardado. Artigo 62. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereça segurança ao profissional, à família e à coletividade. Aqui já é proibições, né, minha gente? Capítulo 3. Ó. É proibido você executar atividades que não sejam de sua competência. Por exemplo, eu, enfermeiro, prescrever medicamento em um hospital. Eu, enfermeiro, prescrever dietoterapia, que é do profissional nutricionista. Eu fazer sutura, que não é minha competência, é do médico. Fazer pequenas cirurgias eu não posso enquanto enfermeiro. E vocês como técnico também não. Ou então, você vai fazer uma atividade que não tem segurança naquele momento. Não tem uns EPIs para você, né, ou um antisséptico para o paciente. Que é antisséptico, vai fazer uma punção no paciente, não tem um álcool 70 para fazer a higienização naquele local. Né? Quer dizer, você é proibido de executar quando houver realmente, né, falta de segurança para o ato que você vai exercer ou uma atividade que não é de seu gabarito, que é de sua profissão. O 64 diz provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família, coletividade quando no exercício da profissão. Portanto, você está exercendo a profissão sua, fazendo um procedimento, e lá você vê alguma violência que foi feita contra o paciente, né, com a família, ou num evento coletivo, que você esteja exercendo sua profissão e você testemunhar, você não pode provocar esse tipo de violência, você não pode ser conivente, ou seja, deixar o outro fazer, você não pode se omitir, né?
Deixar ser omisso é você ver o fato e não fazer nada. E não pode cooperar contra qualquer tipo de violência ao cliente, que é o paciente, a sua família, ou se for um evento coletivo. Isso durante o seu exercício da profissão. Lá fora é outra história. Eu estou falando que isso vem acontecer dentro do ambiente de trabalho seu. Para a gente encerrar aqui, ainda sobre as proibições, pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega utilizando-se de concorrência desleal. Minha gente, você derrubar o seu colega profissional para agarrear o emprego dele, ou então subir de cargo, de função, derrubando o outro pela concorrência desleal, o Código de Ética de Enfermagem proíbe que isso aconteça. E você vai ser punido se caso eles fiscalizarem e perceberem que de fato isso aconteceu. Certo? O artigo 66 diz: permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento, quando nestas não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. Ou seja, é proibido estar seu nome lá no hospital. Meu nome, por exemplo, eu não trabalho no hospital de criança. Quando é estar meu nome lá no cronograma lá do dia, plantão do Micael, né? ou no posto de saúde, que você não esteja exercendo a sua função de enfermagem. Portanto, é proibido permitir que seu nome conste lá, sem você estar. Certo? Porque depois você vai responder. Artigo 69. Utilizar o poder que lhes confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordem, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atente contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. Ou seja, minha gente, você enquanto técnico de enfermagem, ou eu enquanto enfermeiro, estou no cargo lá de direção, ou chefe de departamento, eu impor que você vote em determinado candidato, que eu estou pedindo, obrigando você a votar, que você dê opiniões que sejam contrárias à sua ideologia, né? Que você recebam ordens desleais e você execute para segurar seu emprego, ou qualquer tipo de preconceito que venha matar, que venha contra a sua dignidade da pessoa humana, ou que venha dificultar o seu exercício da profissão. É proibido você, enquanto profissional, que tem um poder para fazer isso, para constranger, para derrubar, para impor, né, qualquer prática desleal ao exercício da sua profissão. Tá certo, minha gente? Assim eu vou encerrar essa primeira parte do Código de Enfermagem. Espero que daqui nem que não tenha mais conteúdo novo agora nesse período, mas eu vou deixar esse material para vocês verem nas férias, né? O restante do Código de Enfermagem, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Qualquer dúvida, podem me perguntar no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Forte abraço, tenham todos um excelente final de semana.